quero essa apresentação que o professor Dante fez do meu trabalho, e especialmente também o convite. É verdade, às vezes a gente gostaria de aceitar mais convites do que pode, né? Mas foi possível viabilizar esta, acho que é a minha última viagem esse semestre, né? Esse ano de trabalho. Eu tenho que olhar minha agenda nos próximos dias, mas eu espero que não tenha nada marcado lá, se eu bem me lembro não tem mais, porque quando eu imaginei que pudesse trabalhar um pouco mais os meus livros, os meus artigos, né? E talvez depois de um pouco de tempo livre, veio uma contra-revolução e um golpe, né, que nos obrigou a arregaçar a camisa e fazer o que eu fiz nos anos 70, né, lutar contra uma ditadura que está em processo de consolidação. Né. Naturalmente que explicar esse processo, né, de modo abrangente, contemplando o desfecho atual brasileiro, essa destruição brutal do trabalho, né? Nós somos uma população de 100 milhões de pessoas, a nossa população economicamente ativa, um pouco mais. Nós temos um desemprego oficial de 12 milhões, o desemprego real é muito maior. Nós temos um subemprego de mais uns 12 milhões. Nós temos um desemprego por desalento de mais um tanto, quer dizer, 30 milhões de pessoas estão entre o desemprego claro, aberto e o subemprego. Porque desalento é quando você desiste de procurar trabalho. Então é desemprego. E não entra na medida como desemprego, porque você desistiu de procurar um emprego, pode supor que você não quer mais emprego. Né? Nós estamos num momento em que a Previdência, esse governo não tem limites. Ela quer excluir da Previdência todos os assalariados que trabalham, os pobres principalmente, porque não será fácil trabalhar até 65 anos de idade para quem começa a trabalhar aos 15, aos 10, que são os pobres. Os filhos das classes médias e das classes burguesas começam a trabalhar aos 30 anos, depois que fez o pós-doutorado no exterior, o doutorado no exterior. Né? Então, com 65 anos, eles têm uma idade, e o fato de ter um período mínimo para aposentadoria integral, né, para obrigar os trabalhadores a buscarem a previdência privada, como fizeram no Chile. Sabe o que aconteceu no Chile? Né? As previdências privadas faliram e a população que pagou décadas não tem previdência, tem imprevidência. O governo da imprevidência destrói a previdência, é uma temeridade. Por que isso veio ocorrendo? Né? Tentar fazer um balanço mais abrangente. Se fôssemos entender as origens, você me avisa, antes quando tiver aí uns 40 minutos, né? Aí quando tiver numa hora, você avisa que terminou e você dá mais uns 20 de lambuja para mim. Se a minha garganta permitisse vocês aguentar. Tudo começou. O entendimento desse longo período que estamos vivendo me obriga pelo menos a tratar de um período muito importante da história do capitalismo e das lutas sociais, que foram os anos 68, 73. 1968 e 1973. Aquele foi um momento de crise profunda do capitalismo e do sistema do capital, né? Marcado, por exemplo, pelas lutas 68 na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, 69 na Itália, na Argentina, 68 a invasão soviética na Tchecoslováquia, que é parte deste movimento de crise mais global. E as lutas operárias foram derrotadas. As lutas operárias, as lutas estudantis, as lutas ambientalistas, as lutas feministas, né? As lutas da juventude, né? Elas acabaram sendo derrotadas porque desenhou-se naquele momento, para lembrar aqui Florestan Fernandes e Otávio Yanni, né? Nossos bons mestres especiais, o Florestan, figura especial, né? Desenhou-se uma contra-revolução burguesa de amplitude global, né? Especialmente, mas não só no mundo ocidental, uma contra-revolução burguesa
estruturada numa tríade, numa trípode profundamente destrutiva, um tripé destrutivo. E este tripé tem os seguintes, digamos, elementos. O primeiro pé deste tripé destrutivo é que esgotava-se o sistema de acumulação capitalista baseada na empresa taylorista e fordista, aquilo que magistralmente o Charlie Chaplin desenhou nos tempos modernos. Aquele modo de fazer capital, empresas com 30, 40 mil trabalhadores, concentradas, com maquinaria, aquilo mostrou-se, depois de um longo século do automóvel, um século, espetacularmente rico para o capitalismo, ele mostrou que dava sinais de esgotamento. A grande empresa do final do século XX não poderia ser mais a empresa com 10, 20, 30, 40 mil trabalhadores, até porque uma empresa com 10, 20, 30 mil, 40 mil trabalhadores, quando esses trabalhadores e essas trabalhadoras se associam numa luta, a luta é muito mais fácil. Foi nesse momento, então, que, combinando a expansão informacional digital, uma nova tecnologia que poderia conectar o Brasil, a China, Estados Unidos, tá certo? E África do Sul, num segundo, num toque de uma tecla de computador, esse mundo digital que operou uma verdadeira mutação tecnológica dentro do capitalismo, passou a permitir. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso nós conhecemos bem, os nossos livros também puderam tratar bastante disso, muitos outros livros também. Nós começamos a ter, a partir daí, a possibilidade das empresas se esparramarem pelo mundo. Os capitais continuam concentrados, mas a produção esparramada, de modo que você pudesse, inclusive, ter como a Nike, a sua concepção, a empresa sediada nos Estados Unidos, mas a sua produção esparramada da Ásia e América Latina, com trabalhadores e trabalhadoras ganhando $30 por mês, $30, como eu mostro nos Sentidos do Trabalho, quando pesquisei esse livro no final dos anos 90. A Benetton, as empresas conseguiam esparramar, e com isso elas matavam 2 coelhos com uma única tacada. Por um lado, desconcentravam a organização operária e fragmentavam-na. E de outro lado, tá certo? Com maquinário técnico-científico informacional, podiam tornar mais produtivas, porque as empresas podiam sair de uma área para outra, com maquinário mais flexível, utilizando-se de força de trabalho mais abundante num ou no outro país, que reduzia os seus custos, etc, etc, etc. Isso levou ao nascimento, com muita felicidade, o David Harvey chamou de empresa, da era da acumulação flexível. E eu, nos meus livros, Adeus ao Trabalho e Os Sentidos do Trabalho, utilizando-me de uma expressão do Juan José Castilho, chamei de empresa liofilizada, uma empresa enxuta. Quanto mais você puder secar esta empresa de trabalho vivo e torná-la uma empresa constituída por trabalho morto, por maquinário, maior vai ser a sua produtividade. E o trabalho vivo que fica tem que ser flexível, como uma seringa, que você usa e descarta, usa e descarta, usa e descarta. Esta empresa flexível, ou esta era da acumulação flexível, que é a primeira pata do tripé, obrigou ou carecia de uma segunda pata. A expressão é a mais delicada que eu consigo encontrar, para manter um padrão assim, como nós estamos na fase da ordem e progresso, da moral e dos bons costumes, vou ficar no plano dos bons costumes e da boa moral, entende? Aos poucos isso vai sendo solapado, como vocês vão ver, aqui. Mas a segunda pata desse tripé foi desenhar um sistema, uma pragmática e um ideário profundamente regressivos, que foi o neoliberalismo. Era preciso um modo político ideológico de dominação do mundo que infernizasse as pessoas, colocasse as pessoas contra as pessoas, trabalhadores contra trabalhadores, trabalhadoras contra trabalhadores, num inferno onde o resultado beneficiaria o capitalismo. E eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram. E esta foi o lado mais nefasto. O neoliberalismo
É o culto do individualismo entre os despossuídos. Todo mundo quer ter e lutar para sobreviver quando não tem nada, e cada vez perde mais. E isto, que parece estranho, dito dioturnamente na rádio, na televisão, nos jornais, em tudo, acaba batendo fundo, tá certo? Na subjetividade, na vida cotidiana, de tal modo que hoje, qualquer um de nós aqui reconhece no trabalho uma parte do inferno. Para quem conhece, acredita no inferno, uma parte do inferno nós encontramos no nosso trabalho. A outra parte do inferno nós encontramos onde? Nas nossas casas. Bom, então o mundo virou um inferno. É mais ou menos isso. Isso não é por acaso. Quebrar a solidariedade é vital no neoliberalismo. Por isso ele arrebenta os sindicatos ou torna os sindicatos de conciliação. Arrebenta os partidos ou torna os partidos de conciliação. Tá certo? Reprime os movimentos sociais ou obriga os movimentos sociais a serem movimentos assistenciais ou assistencialistas, né? Mas claro que essa ideologia e essa pragmática política, o neoliberalismo, tem como função a desregulamentação visando a livre circulação dos capitais, a privatização de tudo que for possível de ser privatizado, e agora chegou a vez deles privatizarem o ensino público superior e o privado, que já passou por ondas de privatização, mas agora chegou a ideia de dar o golpe, sabe assim, o tiro no coração. Por enquanto eles tentaram tirar o coração e acertavam a bunda alheia, entende? Não tem outras palavras, desculpa. Não dá. Mas agora é o seguinte, agora é o coração, e não pode errar. Então nós temos que agora botar uma couraça aqui, como é que chama que os policiais têm aqui, um colete à prova de bala, entende? Uma ideologia que permite a livre circulação, livre saque dos capitais globais, que é restritiva com relação à circulação da força humana de trabalho. Esta não tem liberdade para circular. Vocês estão vendo hoje a tragédia que é o mundo europeu se fechando para os imigrantes. O Trump, Bush, ou Bush e Trump, acaba de ganhar a eleição dizendo que vai expulsar os 3 milhões para começar de imigrantes. Falava em 12, 10. A xenofobia, movimento xenofóbico ganhando corpo praticamente em todos os países da Europa. E não só da Europa, aqui também. Ontem foi desbaratado um grupamento nazista, vocês viram em Porto Alegre? Estava indo lutar lá do lado como é que chama aquele país que era parte da antiga União Soviética, me apagou o nome agora, alcançasse aqui. Movimento nazista, superioridade da raça branca, negros não, judeus não, operários não. O neoliberalismo é o caldo ideológico e político da devastação. Mas esse tripé, com essas duas patas, só se sustenta porque tem uma patona anterior. E esta é a mais nefasta, é o capital financeiro. E essa nós temos que entender. Porque este é o momento do mundo onde o capital financeiro tem a hegemonia e a dominação. Os governos que não seguem a doutrina financeira ou são enquadrados ou caem. Caem também governos que são enquadrados segundo a doutrina financeira. Certo? Temos casos tragicamente muito próximos da gente. Mas quem está fora dessa doutrina não governa. A menos que tenha muita força social e que tenha impulsão popular e consiga, né? Esta hegemonia financeira significa o seguinte: o mundo financeiro não é só o mundo fictício do capital fictício
como corretamente indicou Marx, por exemplo, nos seus estudos finais do Capital, onde o dinheiro gera mais dinheiro sem produção. Este é um ponto do sistema financeiro importante. O dinheiro gera mais dinheiro sem produção. A especulação, eu tiro do Brasil, levo os juros dos Estados Unidos subirem um pouquinho, tá certo? Uma parte dos capitais financeiros que saqueiam o Brasil vão migrar para os Estados Unidos, para abrir um buraco aqui. Mas o capital financeiro é também o capital que hegemoniza e domina o sistema do capital. E que está imbricado com o capital produtivo, industrial, comercial e do agronegócio. Todo mundo produtivo hoje é dependente do sistema financeiro. Eu vou dar dois exemplos muito elementares, né, para todo mundo entender. Se você vai comprar um produto, fogão, geladeira, numa casa de comércio, vamos imaginar na Casa Bahia, que é curiosíssima porque não tem nenhum baiano é dono da Casa Bahia. Já começa aí a brincadeira. Você compra lá um fogão que custa R$800 por mês, que custa R$800 o seu preço total. Mas eles vão anunciar que vão vender o fogão, tá certo? Por um valor muito baixo mensal, vamos dizer assim, R$20. Mas você vai pagar toneladas de prestações, porque do preço do fogão está embutido o produto do fogão e o saque dos juros do financiamento que você faz para comprar o fogão. Os pobres em geral, ele tem que pagar 20 por mês, 30 por mês, aí isso dá para pagar, não dá, então vamos comprar. Ah, quantas são? Ah, depois a gente vê lá quantas são. 30, 40, 50, 60, do fogão 30 dá para pagar. Não dá para pagar 800 para comprar um fogão, mas dá para pagar 30 por mês, não dá? Dá, então vamos comprar o fogão. E aí embute. E o fogão que ia custar 800 ou 400, vira 800, vira 1.200, vira 1.500, vira 2.000, como o carro. O carro financiado custa 40 mil, o carro à vista custa 40 mil, financiado, em 3 anos ele vai para 68 mil. Aí está a alquimia, tá certo? Dos juros embutidos. Quem depende de cartão de crédito hoje no Brasil está aniquilado. Nós temos o mais alto, ou um dos, oscila um pouquinho, mas em geral somos campeões nisso, tá certo? Os juros mais altos do mundo. Quem entra na dependência dos juros do cartão de crédito ou do endividamento bancário está aniquilado, e 40% da população brasileira, pelo menos hoje, está endividada. Compra e não tem como arcar com o que pão, que estão entrando na ciranda financeira. Isto é a tragédia do mundo financeiro. E o mundo financeiro, tá certo? Esse capital financeiro, ele tem a clara percepção de que o trabalho, a exploração do trabalho global, lhe é imprescindível. Ele não pode prescindir da exploração do trabalho. Não é possível dinheiro gerar mais dinheiro eternamente sem produzir mercadorias. O dinheiro tem que passar pelo ciclo produtivo para gerar mais mercadorias, para gerar mais dinheiro, para gerar mais mercadorias, para gerar mais dinheiro. Uma parte desse excedente é jogado no mundo da especulação, mas só no mundo da especulação. Se não há lastro material, o mundo da especulação cai, porque ele é fictício. Dinheiro, não existe a magia, dinheiro não cria mais dinheiro eternamente, não cria. Então os capitais o que fizeram? Financeiros determinaram, pela hegemonia que tem. Você pode perguntar, mas como é que eles conseguem fazer isso? Simples, eles controlam o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, as grandes organismos multilaterais, e comandam os estados nacionais. Querem um exemplo bem brasileirinho? Quem é o atual ministro da Fazenda? Como ele chama? Meirelles. O Raposudo. Quem foi o presidente do Banco Central do governo Lula? DCI, diriam os ingleses. O mesmo. Não é estranho? Não é estranho?
Mas esse governo não subiu para depor o outro, que chamou o ministro do outro. Chamou. Por quê? Porque não é que ele é o ministro do outro. O outro, o homem do capital financeiro, ele comanda os dois governos. Essa é a diferença. Com diferenças. Está vendo? Tá vendo? Pequenas, maiores, mas comanda. E é capaz do Meirelles estar sendo fritado. É capaz de já está sendo fritado. Hoje eu li um artigo que foi ótimo. Já puseram como é que chama? A farinha. E a chapa está quente. Entende? Aí como seria gostoso se fosse literal, né? Camarão frito, assim. Entende? Então, chamando, tentaram levar o Armínio Naufraga. Não é esse o nome dele? É. O Armínio Naufraga foi o homem forte do sistema financeiro do Fernando Henrique. Não é estranho. Há um autor, grande autor latino-americano, Ciro Alegria, que tem um livro que chama-se assim, Antio y Lejano es lo mundo. Grande estranho ao mundo. Né? Olha que curioso. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tem uma parte do documento que eu vou tratar depois, acho que não está aqui, que pena. Tem uma parte do documento, uma ponte para o futuro, que é a pinguela. Até o Fernando Henrique, se a ponte do futuro do Temer é uma pinguela, que o Fernando Henrique está balançando nela, está segurando na pinguela. Deve gostar de balançar assim na pinguela. Já pensou um tombo do príncipe, como ia ser bacana? O Temer voando de um lado, o Temer caindo de um lado, com aquele mãozinha assim, balançando assim, né? Aí, o que eu faço agora? E o Fernando Henrique olhando para baixo, olhando a pinguela de baixo para cima. Tem uma passagem desse programa, Ponte para o Futuro, que diz assim, é uma coisa difícil de entender no caso brasileiro, e nem as mentes mais lúcidas conseguem entender a importância dos juros. É uma cinta alguém escrever isso, né? É uma cinta. Ninguém consegue entender, mas é a coisa mais óbvia. Quanto do produto interno bruto brasileiro vai para o pagamento da dívida pública, dos juros da dívida pública. Então não tem segredo. É porque os bancos, por que você não diz, ó, a crise é pesada, não vou pagar os bancos, para garantir a saúde e a educação. Mas o que você vai dizer? Não, eu vou ferrar a saúde e a educação para garantir os bancos. Enquanto eu estou falando aqui, uma hora que eu vou falar, mas o debate para não sei o quê, incalculável quanto os bancos ganharam no Brasil, nesta uma hora e pouco. Simples assim. Com o nosso dinheiro. Que nós recebemos nos trabalhos, são pagos para os bancos, que jogam o nosso dinheiro. Vamos tirar cartão de crédito, pagamos o cartão. Vamos tirar talão, pagamos, e assim vai. Né? É uma máquina infernal de dinheiro. E esta máquina infernal hegemoniza o mundo político. O resultado é que, reconhecendo que o trabalho é imprescindível, o sistema financeiro, através das suas grandes corporações, que dominam as corporações produtivas em todos os setores, impõe um modus operandi para o trabalho. O trabalho que vai ter vigência é o trabalho superexplorado, desregulamentado, terceirizado, flexibilizado e arrebentado. E tem a sorte se conseguir emprego. Onde? Em todo o mundo. E como é que nós vamos fazer isso? Na porrada. Na porrada. Se der para fazer por bem, nem vou pensar que o exame que me veio na cabeça, ou o exemplo que me veio na cabeça. Mas se não, vai ser na porrada. E se o parlamento for contra? Destitui o parlamento. Mas o parlamento não quer contra. O parlamento é negociado. Todo parlamento é questão de negócios. O mundo dos negócios. É só uma questão de preço da força da corrupção.
Então isso é fácil. Mas tem as lutas sociais. Bom, aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer. Se a gente puder ter governos progressistas, é melhor. Porque aí eles seguram as lutas sociais para a gente. Se não puder ser governo progressista, põe extrema-direita e vamos arrebentar. E este é o lado bruto da tragédia. E nasce, digamos assim, no mundo empresarial, um novo dicionário legitimador da política de superexploração do trabalho em escala global. Nós dizíamos corretamente no passado que a superexploração do trabalho tipificava países como o brasileiro e da América Latina. Melhor reflexão, aliás, feita sobre isso no Brasil, certamente na América Latina. E provavelmente a melhor reflexão mundial que se fez sobre isso foi, fica aqui uma modesta homenagem a ele, foi de Rui Mauro Marinho, que foi expulso no Brasil pela ditadura em 64, foi esquecido pela Universidade Brasileira. Fernando Henrique sabe explicar para vocês. Um dia perguntem para ele. E na dúvida se ele ainda entendeu, porque o Fernando Henrique agora está 1000 por hora, né? O bichão renovou em tudo. Em tudo e por tudo é o ser renovado, entende? Está balançando na pinguela, mas está renovado, entende? Mas tem o Serra. Esses dois proibiram a publicação de um artigo do Rui Mauro Marini e censuraram, né? Eles eram donos na revista do SEBRAP nos anos, logo depois da ditadura militar, quando foi fundado o SEBRAP, nos anos 70, porque eles diziam que o Rui Mauro Marini era muito radical. E a tese do Rui Mauro Marini procurava mostrar que a teoria da dependência, nós somos dependentes, entre outras coisas, para manter a superexploração do trabalho. Só que o que há de novo aí, né? Eu venho dizendo isso desde o Adeus ao Trabalho, que é de 95, né? É que há uma tendência global. O nosso mundo é desigualmente combinado. A nossa mundialização é desigual e combinada. O capitalismo financeiro é desigual, é uma mundialização. Não é uma mundialização equânime. Ela é desigual, mas ela é combinada. Tese que, como sabemos, é do Marx, que foi ricamente elaborada e trabalhada no século XX pelo Trotsky. E provavelmente a gente salva as nossas universidades que têm dignidade, e nas outras universidades neoliberais nem sabe quem é o Trotsky. Ou o Lenin, ou a Rosa Luxemburgo. A Rosa, quando falava do capitalismo, o capitalismo, para avançar, precisa do sucateamento do arcaico. É disso que estamos falando, o novo e o velho, o arcaico e o moderno, né? O capitalismo do sul do país precisa do vilipêndio do capitalismo no nordeste do país. É simples assim. Fernando Henrique, né, que dizem que copiou esse livro, assinou o livro que o Enzo Paleto escreveu, disse, não, devagarzinho todos os países dependentes vão chegar a ser países avançados. Sem dialética. É o príncipe da adialética. Ou se quisermos, o príncipe da antidialética. Príncipe não é a denominação do Fernando Henrique, aqui ele se auto-intitula. Ele é muito modesto, né? Tem um ser muito modesto. Ele diz, eu sou o príncipe da sociologia brasileira. Mas por que é o príncipe? Porque é bonitinho? É, bonitinho ele é, mas Nelson Rodrigues nos ensinou que existe o bonitinho ordinário. Será que vale para o príncipe? Nasceu um novo dicionário empresarial, que está aqui nas universidades, nos institutos federais, nas universidades federais, nas universidades públicas. Eu vou tratar desses, indicar aqui, alguns eu vou comentar em seguida. Me ajuda no tempo aí, senão eu vou falar até amanhã aqui, tá, meu caro? Sociedade do conhecimento, capital humano, trabalho em equipe, times de produção. Aqui eu tenho um orgasmo. Salários flexíveis, envolvimento participativo, trabalho polivalente, colaboradores. Aqui é orgasmo triplo. Colaboradores, genial. Um dia eu recebi um boletim da Unicamp, prezado colaborador, que enfurecido.
E olha a tragédia. Fiquei enfurecido, sabe por quê? Porque etimologicamente, o que significa o ato de colaborar? É um ato volitivo, é um ato de vontade. E nesse sentido, olha o que eu vou falar aqui, nesse sentido, eu sou um colaborador da Unicamp, eu já podia estar aposentado, ganhando salário integral, o mesmo que eu ganho. Então eu continuo trabalhando que nem um louco, para ganhar o mesmo salário que eu podia trabalhar tomando uma cerveja, uma caipirinha, um uísque, um vinho, sei lá o que, na minha casa, ou passeando pelo mundo. Né? Mas eu me considero, etimologicamente falando, alguém que trabalha para a Unicamp ainda, porque eu acho que o meu trabalho na Universidade de Campinas ajuda muito a mim e ajuda muito também a universidade, aos alunos que nós formamos, né? Há tantos pesquisadores que a gente consegue orientar nas suas teses de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, as pesquisas que fazemos. Alguns dos livros que o Dante mencionou aqui são os livros do meu grupo de pesquisa, o Riqueza e Miséria. Né? Eu já devo ter, sei lá, pelo menos uns 30 livros de ex-alunos meus, 40 livros que eu ajudei a publicar. E gente que faz pesquisa, que merece, que ganhou vida acadêmica e hoje são professores. É bem possível que eu tenha aqui em Natal ex-orientantes, se não em Natal aqui do lado, para cima ou para baixo, tá certo? Mas colaborador no mundo empresarial, eu disse, eu tenho mais de 40 anos de pesquisa sobre o mundo do trabalho, eu nunca vi uma crise, a direção da empresa se autodemitir para manter o emprego dos colaboradores e das colaboradoras. Então é engodo, é mentira, mentira. Entendeu? Por isso que eu fiquei enfurecido, porque não era o reconhecimento que o professor Ricardo Antunes tem colaborado com a Unicamp, não, eu sou um colaborador porque eu sou um idiota. Não, idiota não sou. Isso é o meu conselho universitário da verdade, para não gostei nada disso, não. Eu sugiro que tire pelo menos do verbo. Senão eu vou pegar e vou citar nos meus artigos que é o exemplo de engodo. E se fosse colaborador, por que eu vou perder a previdência? Por que meu salário é arrochado? Por que eu vou perder os direitos? Não é assim. PJ, pessoa jurídica, denominação falsamente apresentada como, aspas, trabalho autônomo. O que é o trabalho autônomo? É o trabalho assalariado e disfarçado. Empreendedor. A ideia, olha como ideologicamente a ideia é poderosa. Eu vou ser o patrão de mim mesmo e o trabalhador de mim mesmo. É uma ideia poderosa. Tem muita gente que legitimamente não quer ser assalariado, ainda mais no mundo empresarial, né? Privado. E tem outros também que não querem ser patrão. Tá? Tem muita gente que diz, patrão não quero ser. Então o empreendedor é um mix. Aparentemente, no terreno ideológico, é o melhor dos dois. Sou um patrão de mim mesmo e um empregado de si próprio. Mas, vocês sabem, olhando as pesquisas, há muitas pesquisas do Brasil, que a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras que conseguem sair dos planos de demissão voluntária, essas tragédias que habitam e viram empreendedores, grande parte deles quebram. São desempreendedores, porque o mundo do empreendedorismo é bom para poucos e destrutivo para muitos. Eu não estou nem criticando aqui quem assumiu essa vertente, porque se eu não tivesse nada e tenho que trabalhar, o que eu vou fazer? Vou fazer o que precisa fazer para sobreviver, a mim e aos meus filhos. Então, vamos ralar. Como? Sei lá, como der para ralar. Mas é preciso entender. Economia digital, trabalho digital, trabalho online, isso aqui é um veículo que expressa tanto trabalho digital aqui dentro, né? Tanto chip, etc. Sim, mas como é que começa a produção de um celular? Extração de minérios, em Carajás, por exemplo. Aquele trabalhador ou a trabalhadora que está chafurdando num buraco imenso, explodindo ou arrebentando com a picareta, pedaços
de ferro e de minério, que um dia pode, depois de um longo processo, chegar a ser isto aqui. Trabalho digital não existe sem trabalho nas minas. Então, o trabalho online em si é uma ficção. Esse produto é da Apple. Eu ganhei numa palestra que fiz no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Eu pensei, quando eu vi uma caixinha, que era o chocolate da Copenhague. Hoje eu vou comer um chocolate gostoso. Quando eu abri a caixinha, era uma caixinha de essa coisa preta assim. Eu falei, o que é isso? Um celular, claro, meus rudimentos, meu ludismo inconsciente me permitiu, o ludismo inconsciente, depois eu explico por quê. Porque eu gostaria de saber mais dessa pipoca, aquilo que sei. Pelo meu ludismo, isso aqui deve ser um celular, liguei para minha companhia para receber um negócio aqui. Como é que é esse nome aqui? Não sei. Mas como é que ele é? Vai ter uma maçãzinha mordida. E o cara escolheu um lugar gostoso da maçã para morder. Ela falou, já sei, é da Apple. Mas não sabia muito também. Eu liguei para minha filha e falou, pai, isso aí é um iPad 4, eu comprei uma semana passada, paguei R$1.500. Falei, te vendo meu por 1.000, quer? Levei 6 meses para aprender isso aqui. Muito bem, isso aqui foi montado na China ou no Brasil? Na Foxconn, que é uma montadora da Apple, vou falar dela depois. Em 2010, 17 operários, jovens operários chineses, tentaram o suicídio pela violência da superexploração do trabalho na China. E 13 morreram. 13 conseguiram. Este é o trabalho digital. Maravilhoso trabalho digital. Né? E o Manuel Castells dava pulos de dizer que seria um trabalho maravilhoso, sem sofrimento. Porque eu podia ter trocado a vida dos 13 pela do Castells. Vai ver agora a maravilha do trabalho digital. Sabe como eles fazem? Pulavam dos andares altos da fábrica nos seus acampamentos. Entende? A tal ponto que a Foxconn teve que botar telas nos apartamentos, não por causa dos filhos dos operários, por causa dos operários. Mas eu vou falar depois da Foxconn. Todos essas palavras do empresariado, do dicionário empresarial, movidas por metas e competências. Esse novo cronômetro da era digital que corrói e exangue cotidianamente a vida no trabalho. Metas e competências. Não é a meta pensada, por exemplo, uma meta social. Eu tenho que atender, digamos, tantos casos de saúde para poder diminuir. Não é isso. É a meta para a produção e enriquecimento dos gestores e dos proprietários. É a meta na universidade para fazer uma produção segundo a lógica das ciências exatas, onde a qualidade e a substância não contam. Não contam. É a meta quantitativa para seguir um procedimento de mercado. E o mercado é destrutivo. Qual foi o resultado desse ideário apologético e mistificador? Afloraram as tragédias ainda maiores ou se desenvolveram no mundo do trabalho. Terceirização nos mais diversos setores, informalidade crescente, flexibilidade ampliada, que arrebenta as jornadas de trabalho, as férias e os salários, precarização, subemprego, desemprego estrutural, assédios, acidentes, mortes e suicídios. Tá bom ou querem mais? Não fala para vocês, fala para os capitais. Rimou bonitinho. Tá bom ou querem mais? Não fala para vocês, fala para os capitais. Querem mais? O quê? A ressurreição? Mas em quem não acredita que vai ressurreição? Que vai, como é que fala? Ressuscitar. Tem gente que acha que morreu, as formigas e os outros bichinhos é que vão fazer a festa. Né? Quantas mortes nós temos no trabalho? Há um mês atrás me ligou um sindicalista da Petrobras dizendo, professor, morreu mais um. Falei, era terceirizado, não era? Era. A empresa está abafando, tá, mas está assustada. E os operários com medo, porque a Petrobras querendo plano de demissão voluntária, risco de demissão em massa. Assédios. Hoje eu
esse vestido que você veio, não gostei. E daí? Pus para você? Não, mas eu não gostei. Não ponha de novo, senão a coisa vai mudar. Vou pôr um pior amanhã. Então, só para provocar. Demitido, então. Ou muda de unidade. Na Telecom France, até onde eu acompanhei, houve mais de 55 suicídios no trabalho. Numa empresa estatal que se privatizou, 55 suicídios. Num país que não tinha tradição. O Japão tem tradição do karoshi, a morte no trabalho extenuado, e do karotizatsu, que é o suicídio. O Japão tem esse traço, que podemos depois discutir um pouco. Um traço que marca a história do trabalho, a história da vida, a sociedade e a cultura no Japão, né? A autopunição pelo fracasso da empresa, que atinge inclusive o gerente. Mas na França não tem esse traço oriental. Os suicídios passaram, os suicídios na universidade pública. Tá certo? Pessoas que, por exemplo, vão fazer o seu trabalho no exterior, doutorado, e não conseguem. Não é fácil você ir para o exterior, dominar uma língua, escrever na língua que você foi, fazer um bom trabalho, enfrentar uma banca que às vezes é gélida, não é como a nossa. É uma outra cultura. Há países onde a banca do doutorado, tá, o orientador não participa, então você fica no meio dos leões. De repente, entre os leões lá, tem uma dissensão entre eles, você é trucidado por uma dissensão que não é sua, numa língua que você não é obrigado a falar com a desenvoltura com que eu estou falando aqui, a minha língua nativa. Como é que eu ia falar isso em inglês? Não ia ficar bacana. Não ia bacana, não ia ficar não. Tá. E esse espaço, digamos assim, do trabalho precarizado se expandiu da indústria para a agricultura e da agricultura para os serviços. Para o setor privado e para o setor público. Telemarketing, supermercados, hotéis, restaurantes, fast food, onde viceja a alta rotatividade, a baixa qualificação e a pior remuneração. Quem comanda isso? Quem turbina esse processo? O mundo financeiro. E paralelamente a isso, pasmem, na propaganda, somos uma empresa que tem, aspas, responsabilidade social. Vale do Rio Doce. Sustentabilidade ambiental, a Samarco que eu digo. A British Petroleum nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, que poluiu o Golfo do México, e pagou bilhões, trilhões para poder se revelir, era uma empresa que dizia que tinha sustentabilidade ambiental. Ou seja, na esfera basal da produção, o vilipêndio social e a superexploração do trabalho. No topo, na ponta fictícia do sistema, tá certo? Variedade de saques financeiros que legitimam, ou que melhor, que expandem o mundo fictício da especulação. E no meio disso, cadeias produtivas de valor, onde a condição número 1 é a superexploração do trabalho. Vou lhes dar alguns exemplos que eu tenho pesquisado, acompanhado, que a publicação dos meus livros no exterior em vários países tem me permitido ir, debater com setores que eu nunca imaginei que fosse debater e conhecer. A China. Quando eu escrevi o Adeus ao Trabalho em 95, ou o Cientistas do Trabalho em 98, quando o Robert Kurz escreveu o livro dele, O Colapso da Modernização, quando o François Chenet escreveu o livro dele, A Mundialização do Capital, tudo isso nos anos 90, quando o meu querido, maior de todos que eu citei aqui,
o Steven Mesaros publicou Para Além do Capital, em 1996, nenhum de nós, salvo erro de memória minha, nenhum de nós imaginava que a China fosse ser o que é hoje. Tanto é que nós não falávamos. Eu falo do Japão, eu falo da Itália, eu falo da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Mas a China não. Ou se fala, é uma coisa assim, uma nota menor. Eu e todos os outros que eu citei aqui. Muito bem. A China saiu de uma revolução em 49, radicalizou sua revolução com a Revolução Cultural durante a última fase de Mao Tse-tung. Era uma revolução cultural que dizia assim, a China tem que voltar-se para si, para dentro. Ela não precisa em nada do mundo exterior. Nós faremos o socialismo chinês. Tinha uma ideia muito positiva, que era eliminar a disjuntiva entre trabalho intelectual e trabalho manual. Esse é o câncer da sociedade ao longo de tantos séculos, e em particular no capitalismo. Enquanto tiver os que pensam, estamos aqui, e os que limpam, já limparam e foram limpar outros. Quando tiver isso, não dá certo. E o capitalismo não funciona assim. Isso é o que eu livrinho que terminei, Geraldo Augusto Pinto e eu, chama-se Trabalho e Educação, do Taylorismo, Fordismo ao Toyotismo. Né? A nossa ideia é, nós não somos pedagogos, é dizer, por que estão se destruindo a educação? Porque tem que adequar mutantes, feitas todas as mediações, que eu não vou fazer aqui, temos que adequar a educação à produção. E uma produção destrutiva quer uma educação destrutiva. É simples assim. Quando sair o livrinho e o outro que eu estou terminando, que eu falo depois, quem sabe o ano que vem, se eu tiver com um espírito renovado, né, a gente lança aqui, tá bom? O segredo da China foi depois da morte do Mao Tse-tung. Esse princípio da Revolução Cultural foi profundamente, vamos dizer assim, deteriorado. A Revolução Cultural seguiu por caminhos muito negativos, a meu juízo, que não vale aqui analisar. Morre o Mao Tse-tung, há uma guinada de mercado na Revolução Chinesa. Deng Xiaoping, lembra do Deng Xiaoping? E a China abraçou o socialismo de mercado. Hoje a China é a grande potência capitalista mundial. Um capitalismo de tipo particular. Eu fui à China pela primeira vez. Primeira noite que eu fui para Xangai, falei, meu Deus, estamos ali, meu Deus aqui minúsculo, tá bom? Meu Deus, com respeito de quem tem meu Deus do maiúsculo. Né? Mas nessa onda conservadora, daqui a pouco todo mundo tem que ser pentecostal, evangélico, todo mundo não. Então, tem os que são e tem os que não são. Os que são católicos. Minha mãe, por exemplo, quando perguntava para ela, o que a senhora é? Católica? Ela falava, não, sou católica, apostólica e irmã. Que o Deus dela tenha, entende? E é nossa lembrança que ela é católica, apostólica e romana, ou seja, não sou qualquer um. Eu sou ortodoxo, é o que ela estava dizendo. Muito bem. A China, de Deng Xiaoping, a China voltou-se para o mercado. Um país com uma população sobrante, um exército monumental de reserva. A China tem hoje mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O seu exército de reserva está perto de 1 bilhão de pessoas. Qualificou essas pessoas, alimentou e disse, nós abrimos a produção do mundo aqui e vamos controlar a produção do mundo e estamos fazendo isso. Eu fui à China em maio desse ano, pela primeira vez. No avião que eu estava, foi uma coincidência, estava abrindo a feira de Xangai. Só tinha brasileiro no avião lá, que eu fui para a China, São Paulo, Dubai, Xangai. Eu perguntei para os empresários, que aí você tem aquele horário de almoço, você vai sentar, você está indo para quê e tal. Eu falei, tem um professor aqui no meio. Quase que eu falei, puta, grande merda. Tem um professor aqui no meio, ainda dá um Unicamp. Eu falei, o cara não tem ideia do sufoco que nós estamos. Perguntei para todos eles o que você está indo fazer lá. Estou indo para a feira de Xangai. O que a feira de Xangai é? A feira industrial de Xangai. E o que você tem nessa feira industrial? Tudo!
Tudo que existe no mundo é produzido no mundo, você pode comprar em Xangai. E então, um deles deu exemplo. Eu vendo essa meia no Brasil por $80. Mas ela me custa, sei lá quanto, $30 e tal. Só que na China eu pago $2. Então você acha que eu vou produzir essa meia no Brasil? Eu compro 1000 pares de meia, importo, pago o preço da importação, chega no Brasil, vendo por 80 e não produzo. Isso é a China. Imagina quanto ganha o proletariado chinês. A China é o segredo chinês. Tem uma coisa impactante, que é o seguinte, ó. Esse é o, vamos dizer que a China pega esse parque imenso aqui e fala, vamos criar aqui uma Chinelândia, entende? A Disneylândia chinesa. E chama uma grande corporação. Se fosse ontem, podia ser o Odebrecht, né? De repente o Lula levava e apresentava o Odebrecht lá com o camarada chinês, e estava tudo resolvido. Fica essa provocaçãozinha feita aqui com muita tristeza. Muito bem, só que na China assim, então chama lá Odebrecht Global, as outras, que vão produzir, vão criar um centro turístico de ponta. Está aqui a empresa, as corporações grandes. Só que na China funciona assim, ó. O Estado chinês não é tão grande o copo, ele é menor, mas ele controla a cúpula dessa produção. Então ele diz para a empresa, monte, devaste a classe trabalhadora, tem 1 milhão aí para você empregar. Não tem legislação coercitiva que obriga salário mínimo, isso, aquilo. Pode rebentar a classe trabalhadora, mas X% da produção é controlada pelo Estado, que é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Pode arrebentar. Então eu entrei em Xangai e olhei e falei, conheço Nova York, 10-0 para Xangai. Conheço Londres, 20-0 para Xangai. Conheço Paris, 8-2 para Xangai. Tá? Conheço Veneza, quase empatou. Não, Veneza não vale, depois eu digo que Veneza não vale. Só que é o seguinte, as corporações do mundo, eu vi um prédio em Xangai que eu nunca vi no mundo inteiro, deve ter uns 30 andares, a lateral do prédio. É uma televisão digital inteira de 30 andares. Não tem isso no mundo, eu nunca vi. Desci no aeroporto de Pequim, para vir embora, porque eu fui para o Xangai, um aeroporto desse, meu Deus do céu, isso aqui parece um palácio. E o Partido Comunista, que controla a produção chinesa e extrai a mais-valia política, tem 3 alas que dominam o Partido Comunista Chinês. A principal que domina, que ala é? É a ala neoliberal do Partido Comunista Chinês. E não tem exagero aqui, eu estou descrevendo. Ricardo, onde você leu isso? Eu vi. Né? Vejo, logo existo. Certo? Eu vi. A segunda tendência no Partido Comunista Chinês é nacionalista, ela é mais... Ela tem a bandeira vermelha, mas não pela cor vermelha do socialismo e do comunismo. A cor vermelha é porque a China tem bandeira vermelha. São nacionalistas. E a terceira tendência é muito pequenina, das maiores, né? Pequenina, são antigos militantes ou intelectuais maoístas, que fizeram, cujo maoísmo adequou-se à realidade atual, mas digamos que estão à esquerda dos neoliberais. A Foxconn, então, é emblemática, produz a Nokia, a Apple, não tem um produto Foxconn, ele está aqui no Brasil, em Jundiaí, não tem, isso aqui não está produzido em Foxconn, está produzido na China, e é Apple, certo? Norte-americano. Da China eu vou para a Índia. Eu tive o prazer de conhecer em novembro de 2014. O Adeus ao Trabalho é publicado na Índia. Eu podia imaginar que o meu livro ia ser lido na Índia. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Quando eu cheguei na Índia, no dia seguinte, depois de 1 ou 2 experiências, eu falei, eu moro na Suíça e não sabia. Estou imaginando o que eu estou falando? Moro na Suíça. Mas qual Suíça? A brasileira. Eu não sabia. Vocês podem ter uma ideia, vivendo aqui no Nordeste e conhecendo o nível de indigência, de miséria, né, que devastam e crescente no país,
Imagine então se isso aqui é a Suíça quando comparada à Índia, né? A Índia foi um choque, porque eu nunca tinha visto assim a miséria mais brutal, naturalizada. Até porque não são considerados seres humanos. Aí então você leva e olha que eu sou preparado, hein? Vou tomar uma porrada assim. O primeiro foi no Cassius Clay aqui, ó, Muhammad Ali. O segundo foi no fígado, entendeu? O terceiro foi abaixo do umbigo, aí derrubou. Eu fui fazer uma palestra na Índia, na Universidade de Nova Delhi, a Nehru University em Nova Delhi, por uma iniciativa da Universidade da Fundação Rosa Luxemburgo, na Chile, da Índia, e eu fui falar sobre a precarização do trabalho. Eu estou completamente fora de sintonia com o mundo. Eu fui falar de precarização do trabalho na Índia. Aí eu tive uma ideia genial. Eu vou falar sobre a precarização do trabalho do Sul Ocidental. Aí eu fiquei tranquilo, porque falar do Sul Ocidental é diferente do precarização do trabalho do Sul Asiático. Só para vocês terem uma ideia, ó, naquele momento o primeiro-ministro indiano estava propondo assim: a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. A Índia deve celebrizar-se pelo Make in India. O que quer dizer isso? Produza na Índia. E qual é o discreto charme do capitalismo indiano, para lembrar o grande cineasta espanhol Luis Buñuel? O discreto charme da burguesia indiana é o quê? Arregaçar a classe trabalhadora indiana até o limite do arregaçado. Mas que conceito é esse, professor, arregaçar? Todo mundo aqui fala. Esse é um conceito explicado em si, por si e para si. Eu não preciso de arrego para chegar a ele. Me poupe desse movimento abstrativo. No país de hoje não dá para a gente tem que brincar um pouco e ser muito duro, senão não dá. Brincar um pouco muito e também, né, entrar de joelho, entende? Aonde? Aonde doer mais? Isso é quadro chinês. Vou para o Japão, que a nossa pesquisa faz. Eu tenho nesse Riqueza e Miséria, vai sair agora. É o seu segundo livro que eu estou fechando esse ano, então a exaustão é grande, é o Riqueza e Miséria 4. Né? Nós temos uma das colegas do nosso grupo que tem estudado, ela está no Japão agora, os brasileiros no Japão e as brasileiras do Japão. Isso a levou a estudar o proletariado jovem japonês. Uma parte do proletariado jovem, pobre japonês, que sai do campo do Japão e vai para a cidade, né? Proletariado pobre japonês. Isso vale para o chinês, que vai para o Japão, para o brasileiro, chamados decassegos, etc. Né? Muitos deles não têm onde dormir, porque um quarto custa caro, um apartamento custa caro, uma pensão custa cara, uma cabine de vidro, porque lá tem aquela cabine de vidro, parece uma câmara mortuária. Você sabe que o bicho não defuntou, porque é de vidro e embaça quando você respira, então está vivo. Trabalhadores que alugam caixas de vidro para dormir no Japão. Só que tem uns que não conseguem pagar isso e vão para os cafés noturnos. O que ele vai fazer no café? O que todo jovem faz. Primeiro, ele não tem onde dormir, ele senta numa cadeira, um computador em cima, e ele fica digitando e descansa e dorme, porque ele paga muito pouco. E ele faz três coisas: ele interage, esse inferno domina todo mundo, não tem um metrô, um trem hoje em nenhuma parte do mundo. Você não entra, todo mundo está falando com quem? Com o seu celular. Isso é genial. Isso nos aproxima do distante e nos distancia do próximo. Isso aqui é genial. Você tem o orgasmo de falar com o que está distante. Falar, interagir, fazer o que quiser com ele, sei lá. Mas o do lado não. Do lado, se me olhar feio, eu já falo: o que está olhando? Você é coxinha ou não sei o quê? Coxinha, franguinho, franguinha, peru, o que você é? Porco, certo? Esses trabalhadores vão buscar emprego nessas áreas, então ficar procurando o porto que vai descarregar um navio amanhã, uma estação de trem que vai chegar um cano de carregamento de alimentos, que precisa contratar. Ele chega lá às 5 da manhã, é contratado, vou ganhar $5 por dia, pá, descarrega, acabou, terminou, dia, vai de noite para descansar no cybercafé, ele paga muito pouco. Ele dorme, descansa e interage. Essa ideia, inclusive, está uma interação bacana digital, entendeu? Dizem que a interação digital tem múltiplas possibilidades de interação.
Como eu sou meio ludista, inconsciente nisso, não posso fazer grande depoimento nessa aula que estou pensando agora. Mas você pode marcar encontros, desencontros, o que quiser. Isso no Japão. Vamos para os Estados Unidos, Walmart, Walmartismo. Tem Walmart aqui? É. Qual é o segredo da Walmart? Preço baixo. Por que a Walmart tem preço baixo? Porque tem 6 a 7 mil empresas que lhe fornecem. Se lembrarmos do que diz o Pietro Basso, o sociólogo italiano, tem um belo livro sobre a questão do trabalho, né? Onde ele trata da Walmart. Vocês vão publicar o seu livro no Brasil. Como é que chama? Tempos Modernos, Horários Antigos. Hein? Tempos Modernos, Horários Antigos. Qual é o segredo da Walmart? Tá certo? 6 a 7 mil unidades, tudo terceirizado. Essas 6 ou 7 unidades que fornecem para a Walmart, tem uma outra cadeia produtiva, que são as 50, 60, 70 mil. De onde elas estão? Na China. Então, os produtos que nós produzimos na Walmart são produzidos lá na China. Muitos delas, a Walmart diz o que quer, diz quanto vai comprar e praticamente controla a produção. A superexploração do trabalho de tal envergadura que há processos contra a Walmart, há processo da justiça contra a Walmart, por usar fraldas e mulheres trabalhadoras para diminuir o tempo delas ir no banheiro. Bastaria dizer isso. Uma colega aqui que é juíza do trabalho. Há processos onde, entre outras coisas, as trabalhadoras relatam que para ir menos ao banheiro tinham que usar fraldas. Fraldão. Fraldão fraldão da Black Friday. Entende? Vocês podem imaginar uma coisa dessa? O Cindy, vilipêndio, antissindical, proíbe a atividade sindical, muitas vezes política como é que chama? Política afirmativa. Então, com necessidades especiais tem trabalho garantido na Walmart, mas se paga muito menos, entende? Por trás da política afirmativa tem também uma política negativa. Pago menos, eu vou rebaixando o salário. Há um último exemplo que eu vou citar para vocês, que é mais atual. Eu tenho escrito os meus artigos, eu publiquei há um mês atrás um artigo na Folha de São Paulo. Quem quiser ler pode acessar, chama alguma coisa assim, De Novo a Belíndia, eu não lembro o título que eu li, De Volta, De Novo a Belíndia. Né? E também uma semana ou duas depois publiquei no Estado de São Paulo, no caderno Aliás, um artigo que o editor deu o seguinte título: Precariado no Brasil Unido. Sociólogo diz que o governo Temer quer destruir a CLT, alguma coisa assim. Né? Eu cito nos dois casos esse Zero Hour Contract, esse exemplo inglês e britânico. Chama contrato de 0 horas, Zero Hour Contract. Como é que funciona isso? Eu contrato o Dante num contrato de 0 horas. Por exemplo, a mágica começa aí, é um contrato sem contrato. É um contrato que é um distrato. O Dante é médico, enfermeiro, ele é motorista, ele é eletricista, não sei o que ele é, mas ele está aqui com o celular dele e eu fico aqui. Se eu precisar, eu te chamo. Se você não quiser me atender, também não tem problema, porque é 0 horas. Você não tem obrigação de prestar trabalho para mim. Mas eu vou te chamar, senão eu chamo ela ali. Chamei você 2 vezes, você não atendeu as 2 vezes, esquece esse, vamos para aquela, para ela. Com esse contrato, 0 hora, eu não tenho prestação obrigatória de trabalho. O McDonald's faz isso no Reino Unido, em vários outros países. Está crescendo, tem movimento, chama o 0 hora que está ali esperando. Não tem movimento. O governo Alckmin de São Paulo, que hoje está no UOL, ganhou Cacau Vivo. Cacau Vivo, por Caixa 2. Segundo a Polícia Federal, tem o singelo alcunha de O Santo. Tem cara, não tem? Um santo assim, um pouco assim, né? Um santo com a carinha meio demo, né? É o Santo Demo. Demo Santo, Santo Demo. Santo do Demo, Demo do Santo. O nome dele podia ser Demo dos Santos, para disfarçar então. Mas ele é São Paulino. Aliás, não esqueça de falar depois, eu quero falar mais de futebol aqui depois para vocês. Vou terminar com ela, entende? Se eu esquecer e for terminar e não falar de futebol, não me deixe terminar sem falar de futebol. Entende?
Esse contrato zero hora, então, é o que os capitais querem, o exemplo emblemático que parece assolar o empresariado global e tropical. É uma modalidade perversa de trabalho que viceja no Reino Unido, onde há mais de 1 milhão de trabalhadores nessa condição, e em várias outras partes, inclusive no Brasil. Se você chama uma companhia de seguro, você tem da sua casa ou do seu carro, para arrumar uma eletricidade da sua casa, aquele trabalhador que vai lá provavelmente já é um contrato zero hora, porque ele não é um trabalhador da companhia de seguro, ele é de uma empresa, ele é chamado, vem arrumar a casa tal, vai e recebe como o Uber. É isso. Nós estamos num processo de uberização de todos os tipos de trabalho. Todos. Professor Uber, vem dar aula. Na aula de quê? Sei lá, física. Mas eu sou matemática, eu sou da educação física. Ótimo! Você vai lá e fala a arte da educação física. Mas tem que falar de física quântica, você fala do quanto do esforço físico necessário para ir para a seleção sub-20. Pronto. Isso tem no governo de São Paulo. Os trabalhadores das mais diversas atividades não têm horas determinadas de trabalho. Ficam à disposição por horas, dias, semanas esperando a chamada. E quando a recebem, ganham estritamente pelo que fizerem. E nada recebem pelo tempo que ficam à espera da nova dádiva. E os capitais informáticos, numa engenhosa forma de escravidão digital, porque eu preciso disso aqui, ó. Sem isso não dá. É isso o único instrumento de trabalho que eu preciso. Além dos meus atributos técnicos, o trabalho do QF. Esse é um trabalho que se expande muito na Europa e nos países do Norte. Eu preciso de uma cuidadora, que é das necessidades, de um jovem que vai ficar sozinho em casa, de uma criança, de uma senhora idosa, de uma pessoa com necessidades especiais, etc, etc. E os capitais informáticos, então, numa forma engenhosa de escravidão digital, cada vez mais se utilizam dessa pragmática da flexibilização total do mercado de trabalho. Assim, de um lado deve existir a disponibilidade perpétua para o trabalho, facilitada pela expansão do trabalho online. De outro, propaga-se a praga da precariedade total que surrupia ainda mais os direitos do trabalho. Vocês entenderem a pinguela, o governo da pinguela, tá? Ou a pinguela do governo. E ainda tem, se eu tivesse tempo aqui, mas só vou indicar, o trabalho imigrante global, que garante. Porque o imigrante, trabalhador ou trabalhadora, sai do seu país de origem pelo desespero. Vamos deixar de lado por hora esta imigração que decorre da guerra trágica, aí está fugindo de bomba. Aí já é. Para você pegar um barco que vai te levar ao afogamento, é porque você não suporta mais a bomba. Entende? A bomba é afogamento, vamos torcer para o afogamento você, né, não sofrer, porque a bomba você pode não morrer na primeira, aí você fica que nem louco sofrendo. Mas o imigrante essa hecatombe global que nós estamos vendo, o que ele vai buscar? Tá certo? Ele vai buscar trabalho que ele não tem, uma vida com o mínimo de dignidade que ele não tem. O imigrante, por isso, tem uma dialética do imigrante. Há 8 anos que eu dou aula na Universidade de Veneza, todo ano, num curso de pós-graduação de mestrado, que se chama Lavoro e Migrazione. E eu fui convidado para dar esse curso, acho que em 2008 a primeira vez, 2008 ou 2009, eu não lembro, todo ano vou. Agora vou em janeiro, em fevereiro e março, só que vou agora com mais tempo como professor visitante. Normalmente meu curso dura 1 dia e meio, são 12 horas de aula. Né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito honrado. Eu era o único latino-americano que ia dar a aula sobre o trabalho. Porque eu não estudava os imigrantes, eu estudava o trabalho, o tema do trabalho. Então eu ia dar uma aula, a empresa terrorista, fordista, o toyotismo, o que mudou, a precarização. Esses são os temas dos meus livros, que para minha felicidade, o Adeus ao Trabalho tem 2 edições na Itália, e o Sentidos do Trabalho também tem 2 edições na Itália. Então são livros que aos poucos eu tenho conseguido debater em outros países do norte do mundo. Isso significa que na Itália também há problemas razoáveis de desemprego, precarização, etc. Né? São os temas que eu trato nesse meu livro. Né? E lá eu aprendi a ter alunos da Albânia, da Polônia, da China, da América Latina, da África. Né? Embora seja a Universidade de Veneza,
E é um curso pago, embora a universidade seja pública, né? Como na maioria dos países da Europa, outra luta decisiva nossa aqui. As universidades públicas do mundo inteiro hoje são pagas e caras, com poucas exceções. Entendendo por que o governo Temer quer arrebentar a gente para começar a cobrar. O pretexto é o seguinte: só os ricos fazem, eles podem pagar. Isso é bichode e mentira. Mentira. Então podemos debater isso. Certo? Podemos debater isso. Não é só os ricos fazem a universidade pública. Claro que as classes dominantes querem só os ricos fazerem. E se pudesse, queriam gratuita só para os ricos. Mas faz de terem negros e pobres e índios, ela já fica nervosa, a nossa classe dominante. E o seu governo branco, mofado e envelhecido, mofado e envelhecido, preserva e quer devastar o pouco que conseguimos criar pela luta, não pelo governo que saiu, foi deposto por um golpe, mas pela luta dos negros, pela luta das mulheres, pela luta dos quilombolas, pela luta das comunidades indígenas. São lutas de décadas, né? E nós estamos perdendo uma a cada dia. Eu vou tentar chegar lá. Então esse cenário, digamos assim, do 0 hora contrato é o que assula o empresariado global em todas as atividades, tá certo? Muito bem, é nesse contexto, talvez que a gente possa dizer, né, que o Brasil, se em 90, com Fernando Henrique, viveu uma devastação neoliberal, né? Vocês jovens aqui talvez não lembrem, Fernando Henrique terminou seu governo pela porta do fundo. Saiu assim, sabe assim, pela aquela portinha do banheiro onde passa um pequenês. Né? A avaliação dele assim, o fim de mandato da Dilma parecia o Pelé perto do Fernando Henrique. Né? Bom lembrar, hoje está aí, né? Hoje é o príncipe. Né? Tem gente dizendo que ele vai ser indicado a ser presidente. Né? Porque vai ter já tivemos o golpe, essa semana tivemos o golpe do golpe, que foi o Renan fazendo o Supremo se ajoelhar. Ajoelha! Todo mundo, cara. Mas como ajoelha? Encosta o joelho e essa parte também no chão. O Supremo virou minúsculo. Quer dizer, se aquele dia foi Supremo. Né? E agora vamos ter o terceiro momento, tá certo? Depois de fritar o Meirelles, a frigideira vai esquentar para quem? Para o Temer. E aí, uma possibilidade, né, a partir do 1º de janeiro, escolhe um tucano selvagem. Quem que é o tucano? Uma vez eu escrevi um artigo, eu era do PT na época, isso foi em 96, eu saí do PT, eu entrei no PT em 1883. Eu não sou um intelectual meu, nunca fui. E saí do PT em 2003, chutando balde. Quem me vê sabe que quando eu chuto eu sou pequenininho, mas o meu chute parece sei lá do que, do Rivelino, que também não era grandão, mas chutava bem, né? De esquerda. Batia bem, o Rivelino batia bem para a esquerda, né? Mas o que eu ia falar, meu Deus? O artigo, isso, já lembrei. Aí eu escrevi um artigo chamado O Bico do Tucano, foi em 90 e pouco, do Fernando Henrique, bem duro. Mas eu queria botar uma epígrafe, né, para fazer um artigo assim, e esse artigo rodou o mundo. Aí em francês, inglês, espanhol, né? O Bico do Tucano. Aí eu falei, como é que eu posso ilustrar esse artigo? Eu sempre gosto de botar nos meus livros uma epígrafe, eu sempre dou o título dos meus livros e uma epígrafe, dá um pouco a provocar. E eu falei, o que eu posso dizer do Tucano? Eu não sou biólogo. Aí eu tive uma ideia genial que todo professor tem, por isso que ela não é genial, ela é óbvia. Eu fui lendo Aurélio, e não podia ser melhor. Aurélio dizia mais ou menos assim, eu estou lembrando de memória: tucanos, aves, tá, do tipo tal, que não interessa, a biologia dos aves, para lá, têm bicos coloridos, têm aparência dócil, vivem em pequenos bandos e costumam pilhar em ninhos alheios. Espetacular, né? Foi minha epígrafe, né? Mas foi isso. Vivem em pequenos bandos e costumam pilhar em ninhos alheios. Não podia ser melhor, meu tucanato. Isso é o Aurélio. Alguém que é nervoso briga com o Aurélio. Aliás, uma outra coisa que rodou aí bastante na mídia essa semana internacional é que o judiciário brasileiro ganhou o prêmio ambiental do global. Vocês sabiam disso?
O judiciário brasileiro ganhou um prêmio de preservação ambiental global. Por quê? Pela preservação do tucanário. Muito bem. Nós chegamos então na tragédia brasileira. Tá? Com o Fernando Henrique houve uma tragédia. Tivemos uma vitória em 2002 que sinalizava uma mudança substancial da esquerda brasileira, ainda que com muitos limites. Eu já cansei de escrever sobre o governo do PT, eu tenho uma visão muito crítica do governo do PT, muito crítica. Eu saí do PT em 2003, né? Mas não é o que eu quero expor aqui. Mas eu tenho que dizer que o fato de eu ter uma visão muito crítica da política de conciliação, que foi o modus operandi do governo do PT, em 2013 o cenário mudou. O cenário mudou. É inegável, sabemos que com Lula e parte de Dilma tivemos 21 milhões de empregos no Brasil. Inegável. É inegável que o aumento foi superior ao salário mínimo ao do Fernando Henrique, ainda que nenhum de nós aqui viveria com o salário mínimo 3 dias. Então, o aumento é expressivo, mas nós não vivemos 3 dias. E tem a gente aqui que quer deixar de levar o bilu no pet shop. Né? Então, o bilu tem que limpar o bumbumzinho dele, porque senão ele fica com aquela merdinha assim, tem que limpar. Mas ganhando um salário mínimo não dá para limpar o bilu em todas as partes do bilu, entende? O bilu vai ter que tomar banho de chuveiro frio em casa, entende? Se quiser ficar limpinho. Muito bem. Tá? Isso para fazer uma nota crítica. O país que tem um salário mínimo que nós temos não é um país sério. Não é um país sério. É um país senhorial, escravista, branco. Tá certo? E os adjetivos podiam me levar até o fim aqui. Tá? Muito bem. Em 2013 nós tivemos as rebeliões que sinalizaram que, tá certo, tudo ia mal, embora tudo parecesse que era uma maravilha. Né? A maravilha começou a desmontar. Em 2004 isso se evidenciou. Por quê? E no que me interessa aqui é a nossa luta hoje, né? A qual nós temos que somar todos os esforços nesta direção. Se eu for avaliar o que passou, nós vamos mais nos diferenciar do que nos somar aqui, por suposto. E eu nunca me escusei de avaliar e dizer o que eu penso. Nunca. Nunca. Acertando ou errando. 2014. Quando você tem num país, qualquer que seja ele, uma simultaneidade, onde há uma crise econômica profunda, uma crise social profunda, uma crise política profunda e uma crise institucional profunda, é difícil não dar confusão num país que tem tradição golpista. E o Brasil tem tradição golpista, seja pelo golpe militar, Floriano, 1930, entre aspas, 37, tentativa de impedir a posse do Juscelino em 55 e o golpe militar de 67. E o golpe, dentro do golpe, em 68 e 69. Tá bom já, né? Já está, em 100 anos, eu tomei uns 5 ou 6, já está, a gente é escolado nesse negócio. Mas nós temos também uma variante, que hoje é o modus operandi global do golpe, que é o golpe parlamentar, com forte apoio midiático e respaldo judicial. Para isso basta ter um parlamento indigente, só. Parlamento que tope qualquer negócio, que seja capaz de caçar uma presidente para o qual ele diz que cometeu um crime, a Dilma, e que na votação seguinte diz que não foi crime, por isso ela não vai ser caçada por 8 anos. Então é um assinte. Houve ou não houve crime presidencial? No meu entender, não houve. E com isso eu não isento em nada ao PT. Não houve crime, não há prova cabal que a presidente Dilma cometeu crime, então não podia ser caçado. Eu, por exemplo, se perguntasse, vou ser muito franco com vocês, e respeito a diferença, hein?
Que nota você daria para Dilma? 0. Mas na eleição. Golpe não. E que nota eu dou para o Temer? É inotável. Do infinito para o menos. Com menos 1.455.359.499.355.000. Não dá, cansei, não sei. Entendendo? E por que este golpe? Por que este golpe? Ô, professor, mas se você está dizendo que o governo Dilma foi um governo limitado, então por que ele foi deposto? Porque as classes dominantes, num contexto de crise, os ingleses diriam that is the question, essa é a questão, num contexto de crise, as classes dominantes, ainda mais as selvagens, e aonde existem classes dominantes selvagens? Nas periferias. Aí elas são selvagens mesmo, tá certo? Elas se juntam, burguesia industrial, comercial, agronegócios, tá certo? Mídia, né? Mídia, vou falar já também, mas já disse, o golpe parlamentar midiático com ressonâncias judiciais. Né? As burguesias se juntam e dizem assim, primeiro, nós não vamos pagar pela crise, né? Nós não. Quem vai pagar? A classe trabalhadora. Então tá. Isso é uma coesão total. Então o que nós temos que fazer? Arregaçar a classe trabalhadora. Mas aí, sempre tem um burguês assim, que é uma exceção da exceção da exceção excepcional, diz, mas mais do que nós já estamos fazendo? Aí o outro fala, mas nós nem começamos. Esse negócio do Lula de dar 3% de aumento, isso não pode, tem que reduzir o salário da classe trabalhadora, entende? Mas reduzir mais, claro, mas nós vamos consumir menos. Mas não vai mal, a gente produz para os ricos. Os ricos consomem. Então eu não posso vender carro popular, mas eu vendo o Toyota Multicolor Flex, que a cama na balança e tem espelho no teto. Se eu viro, eu posso botar a cama no teto e o espelho para baixo. Eu vejo todos os ângulos do que estou fazendo no carro. Mas quanto vai custar esse carro? Uns 150 mil, mas nós vamos produzir para as classes médias ricas e para as classes burguesas, que não vão ter um Toyota, vai ter um para cada filhinho, um para cada esposa, um para cada marido, já tem uns 5. Claro, eu estou brincando um pouco aqui para poder ter energia física e intelectual para dizer o que quero dizer. É a hora de ter um governo. Eles chamaram a Dilma ajuste fiscal. E é para quebrar. A Dilma fala, eu vou ganhar a eleição, depois eu faço. Antes não. Dizem, e é verdade, que houve como é que chama? Não é coisa eleitoral, quando a pessoa diz o que não vai fazer. Estelionato eleitoral. Isso é verdade. A Dilma fez o estelionato eleitoral. Agora, qual eleição brasileira que não houve o estelionato eleitoral? Eu lembro da eleição entre a Dilma e o Serra, acho que foi 2010, foi isso? Tinha um debate, os dois eram contra a terceirização. Quase que eu falei, pô, os dois leram, alguém mandou os dedos do Ricardo Antunes para eles agora, hein? Os dois leram, porque eu dizia, terceirização é muito nefasta, não vai ter terceirização no setor público, nós vamos lutar contra a terceirização. Nunca a Dilma falou isso, ainda estava falando. Aí o Serra veio diz mais do que isso. Eu falei, alguém passou o meu texto para eles, decoraram, não é possível. Uma terceirização é branda para o PT, a outra terceirização selvagem, ambos terceirizam. Mas na campanha os dois eram contra, é espetacular. Vocês lembram o Aécio na campanha? O Aécio parecia um paladino dos pobres, entende? Isso não é embuste? Qual campanha em que os candidatos falam a verdade? Então, qual o candidato que foi e falou, eu não vim aqui para ganhar a eleição, eu vim aqui para marcar posição? Só o Plínio. Mas ele era o Plínio. Só quero falar para os meninos, que o socialismo não acabou, nós temos que lutar. Eu não vou ganhar a eleição. Para quem de vocês, se ganhar, vai fazer reforma agrária? Vai taxar e vai... Eu vou, se eu ganhar, eu vou fazer. Está aqui o meu compromisso. E eu queria fazer mesmo se ganhar. Porque ele está 40 anos na luta pela reforma agrária. Mas ele sabia, claro, que ali era marcar a posição. Muito bem. Chamaram a Dilma de desajuste fiscal. Né? Vocês se lembram que como é que chamava a figura? Levi? Como é que era o nome do moço? O nome inteiro?
O Joaquim deve ser aborto da natureza. Eles enganaram, né? Devia ser Joachim Levi, puseram Joaquim, porque o cara não sabia se era em alemão ou sei lá em quê. Foi um erro do cartório. Né? O cara era o segundo homem do Bradesco, porque o primeiro nome que a Dilma foi buscar era o Trabuco. Vocês já imaginaram se a gente tivesse o Trabuco como ministro da Fazenda do Brasil? Já imaginou se o Trabuco com esse nome? Número um do Bradesco. Mas é evidente que o ajuste fiscal obrigava o governo Dilma a fazer a devastação do trabalho. E isso a Dilma disse, olha, eu não posso fazer. Eu vou fazer a reforma da Previdência. Não sou eu que estou inventando, a Dilma cansou de falar. Vamos fazer a reforma da... Mas não ia ser essa. Porque essa força sindical é contra. Vocês podem imaginar? A força sindical não quer essa. Tinha que fazer a reforma da terceirização, mas não pode ser essa. O PL 4.330, hoje PL 30/2015 diz, artigo 2, todas as atividades nas empresas privadas podem ser terceirizadas, todas. Artigo 26, todos os artigos anteriores que permitem a terceirização das atividades privadas podem ser estendidas para os terceirizados do setor público. Bom, devastou. É isso que vai passar. Nós vamos ter professores terceirizados, funcionários terceirizados, só falta aluno terceirizado. Só falta terceirizar aluno. E para fazer, e quem seria capaz de fazer qual governo seria capaz de tomar essas medidas? Só um governo terceirizado. Temer é um governo terceirizado para dar um golpe. É um governo terceirizado, contratado para dar um golpe, arrebentar e ser jogado fora. E é isso que ele quer fazer, mas não vai fazer. Nós não haveremos deixar de fazer. Deixá-lo fazer. Não haveremos. A ocupação estudantil em escolas foi vital. As ocupações das universidades, as paralisações, as greves. É claro que é difícil, o momento é muito difícil, é uma onda mundial, não é só brasileira. Ela está na Argentina, ela está na Venezuela, ela está no Chile, ela está no Uruguai, ela está na França, ela está nos Estados Unidos. Ah, professor, mas lá não sempre teve? Mas, né, como dizia o Tiririca, como não dizia o Tiririca, pode ficar pior. Até porque o mundo não tem dono. Sempre vai ter um bobinho assim. O Brasil é dos brasileiros. Mas quem era teu pai? Meu pai... E o teu avô? Meu avô era português. E a tua avó? Minha avó era japonesa. E do lado paterno? Meu pai era italiano. Então como é que o Brasil é dos brasileiros? Somos um povo. Nosso povo originário são os índios. Então, brasileiros mesmo, se fôssemos brincar, os índios. Justamente aqueles que nós expulsamos e destruímos. Estranho. Mas esse país existe sem os negros e negras que para cá vieram produzir a riqueza deste país? Não. Esse país, então, também é dos negros e das negras africanas. Todos nós. Com muito orgulho temos DNA negro aqui. Todo mundo tem DNA negro aqui um pouquinho. Muito um pouquinho. Todos nós temos. Mesmo aquele branco horripilante, né? Certo? Também. Então, os imigrantes, vocês acham que o haitiano vem para cá em busca de quê? O mesmo que os nossos filhos vão para a Europa. Quantos de vocês não têm filhos, primos, sobrinhos, parentes que estão na Europa? Porque isso aqui está meio ruim, mãe, pai, tio, vô. Vamos tentar a vida nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, na China. Tem toneladas de mil. Chegamos a ter 300 mil brasileiros no Japão. Só no Japão. Por que os mexicanos vão para os Estados Unidos? Desesperadamente em busca de um trabalho melhor. O governo Temer, e com isso eu termino, tem 3 ou 4 atributos vitais. Deixar intocado o sistema financeiro, garantir o superávit alto para pagar os juros da dívida pública, privatizar tudo que falta ser privatizado, destruir a saúde e a educação de modo que nós
Busquemos a saúde, como já fazemos muitos de nós, nos convênios privados, e a educação nas escolas privadas. E agora a previdência também privada. Nós vamos ser, como eu disse no artigo da Folha de São Paulo, a Belíndia, de novo a Belíndia, uma classe burguesa com a cara da Bélgica e uma classe trabalhadora com a cara da Índia. Não podemos aceitar. Eu pedi que vocês lembrassem que eu falasse do futebol, né, no final, e por isso eu vou terminar. Primeiro que eu gosto muito de futebol, mas não terminaria por isso, porque eu gosto faz bastante tempo e nem sempre falo de futebol quando eu falo. Mas eu vou falar porque nós temos um governo que é destrutivo. Florestan diria, é um governo de uma contra-revolução preventiva. O governo Temer fez uma contra-revolução, é um marionete partícipe de uma contra-revolução preventiva. Nunca é demais esquecer quem escolheu o Temer para ser vice, nunca é demais esquecer. Tá? Não fui eu nem vocês. Tá? Foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que via no Temer atributos e acertou, em parte. Porque o Temer é um tíbio. Pode olhar no Aurélio. O que é o tíbio? Sabe o que é o tíbio? O tíbio é aquele que você pergunta para ele, como perguntaram para o Temer na semana passada, está no jornal Estado de São Paulo de domingo passado. Você gosta de futebol, Dante? Pouco ou bastante? Pouco. Você gosta de futebol? Pouco ou bastante? Que time você torce? Pronto. Pergunta para mim. Corinthians. Perguntaram para o Temer, para o Tíbio, que time você torce? Sabe o que o Tíbio respondeu? Primeiramente o São Paulo. Primeiramente? Porra, ele respondeu o Cruzeiro, olha a cor da camisa dele. Entende? Como primeiramente? Fora Temer. É tíbio, é fraco, ilegítimo e golpista.